Olá, que alegria estar com você, começando a partir de agora o programa A Vida em Foco. E estamos transmitindo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje nós queremos incentivar você com a leitura. Já pensou em um clube de leitura? Uma forma muito eficiente de nós praticarmos, inserirmos este hábito. Então nós vamos falar sobre este assunto aqui com uma grande escritora, a Lilian Deise de Andrade Guinski, que é mestre em estudos literários e autora também de diversos livros, tanto para as crianças quanto para os adultos. Também vamos dar dicas aqui de segurança. Você tem panelas riscadas aí na sua casa, tábuas velhas? A gente vai te alertar sobre os riscos e aí você tome as suas melhores decisões. E também vamos falar sobre fé e psicologia. Como que a fé pode ajudar na cura da depressão? De um ponto de vista psicológico, falaremos com o psicólogo Roger Tonon. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Você sabe o que é um clube de leitura? A gente vai te ensinar aqui como que você pode montar esse clube de forma, principalmente, a criar hábito de leitura. Eu ia ficar tão feliz hoje se as pessoas que estão nos acompanhando no Brasil inteiro, minha querida, pudessem, no mínimo, tentar este hábito. É tão importante, né? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar sobre leitura. E se nós conquistarmos uma pessoa hoje, já é uma vitória, já estou feliz. Né? Nossa, com muito. certeza. A gente vai conquistar mais, viu? Vamos. Com certeza. Bom, estou aqui com a Lilian Deise de Andrade Guinski, que é mestre em estudos literários, escritora, né, de obras infantis, adultos, artigos. Então, seja bem-vinda. Eu queria que você desse uma explicação para a gente, né, para quem não está por dentro desse termo, clube de leitura, o que é exatamente? O clube de leitura é um bate-papo muito informal, muito tranquilo e muito produtivo sobre livros. Então é um encontro entre amigos, na verdade. Tipo algo mais assim, mais dinâmico, uma reunião bem informal. Muito dinâmico, divertido e pode produtivo. Pode ter comida também junto ou não? Aí deve ficar melhor, hein? Com café. Né? Nossa, um café tudo fica da tarde falando sobre livros. É muito chique isso, né? Perfeito. Então o clube de leitura é justamente esse bate-papo. Então possibilita justamente a leitura e a interpretação de textos, você sem se acanhar, você se mostrando. Isso é muito interessante. Sim. Porque você acaba se mostrando por um outro texto, um texto de uma outra pessoa. E se torna uma brincadeira. Porque você lendo o mesmo texto que a sua amiga, que seu amigo, que seu vizinho, que seu colega de trabalho, e depois vocês discutindo o assunto, você acaba gerando um outro texto, uma outra história, uma outra aventura. Então a ideia é que se pegue um único livro e essas pessoas leiam ao mesmo tempo. Essa é a ideia. Para daí elas poderem conversar. Então vamos supor, vão ler um capítulo e vamos discutir sobre aquele capítulo, como que cada um interpretou, o que eles entenderam, e vai aprofundando nisso. Justamente. Deve ser muito bom. Nós normalmente começamos um clube de leitura com textos curtos, contos, antologias, assim, coisa rápida, para já entrar no ritmo da leitura, para depois, num outro momento, começar com os romances e com os textos mais longos. Entendi. Então é justamente aquela leitura rápida, muitas vezes feita no próprio ambiente do clube de leitura. Então você recebe o texto, você lê e você já começa a compartilhar. Ou inclusive você já começa a ler, você lê um pedacinho, seu colega lê outro pedacinho, e assim todo mundo se diverte, todo mundo participa e quebra aquele gelo. Sim. Aquele medo que a literatura você está falando, eu estou lembrando que a primeira vez que eu tive contato com um grupo assim, que eu nem sabia que tinha um formato, né, de clube de leitura, eram as meninas do trabalho. A gente pegava artigos que estavam relacionados à liderança feminina, porque ali todo mundo tinha que se ajudar. E daí a gente começou a fazer isso. Uma vez por mês, se reunia e em cima de um artigo, né, de algo que
sempre uma de nós liderava, ia revezando isso, e aquela pessoa organizava. E aí a gente saía, por exemplo, para almoçar, porque no trabalho você tem que, né, flexibilizar. E no almoço a gente almoçava com aqueles papéis e ia conversando. Era tão gostoso isso. Isso é clube Isso é um clube de leitura. Aonde você se sentir bem. Se no seu condomínio é possível, se reúna com seus vizinhos, com as crianças. Tem que alguém tomar essa liderança, né? De alguma forma. Precisa. Certo. Que legal. Mas parece aquele mosquitinho que depois vai picando um e outro e todo mundo acaba participando. Porque você encontra um texto e você pensa assim, nossa, cabe justamente no meu clube de leitura. E assim vai crescendo. Então, dá uma dica pra gente, assim, de como escolher. Porque tem aquelas pessoas que já são leitoras vorazes e daí essa pessoa vai ter facilidade com qualquer tipo de leitura, né? Imagino. Mas tem aquelas que têm já uma dificuldade, ainda vão introduzir um hábito. Tem alguma dica de início? Tem que ir pela aptidão? Tem que fazer um sorteio? Se as pessoas pensarem muito diferente, como que trabalha isso, Lília? É interessante que o primeiro encontro seja um bate-papo. Tá. Para que cada um conheça, porque nós conversamos muito, mas para conhecer o gosto da leitura de cada um é difícil. Sim. Então essa conversa, que tipo de leitura você prefere, o que você tipo gosta, de assunto, o que você não lê de jeito nenhum. A partir daí, você começa a pensar que texto você pode apresentar. É interessante começar pelos textos mais curtos, tá? E com vocabulário mais simples. Porque às vezes a pessoa se retrai quando encontra um termo que ela desconhece. E daí, se for muito difícil, ela vai se desestimular em vez de criar o hábito. Então começar mais simples e mais fácil. Mais fácil. Tá. E depois você vai progredindo e a pessoa vai progredindo também. Ela vai se sentindo mais firme, mais forte. Então é muito interessante isso. Outra coisa que eu acho muito interessante é diversificar. Não fazer só, de repente, de narrativas. Fazer também o estilo do texto mesmo. De poesia. É muito gostoso. E a poesia tem uma leitura diferente. E normalmente nós nos assustamos muito com a poesia, porque é uma leitura mais especializada. Sim, sim. E um clube de leitura de poesia é muito bom, muito gratificante. E como que fica a era digital com esses clubes de leitura? Quem tem o hábito mesmo do tablet, né, do livro digital, do PDF em si, tem algum problema? Ou fazer, de repente, essas reuniões online, isso dificultaria ou não? Na época da pandemia, justamente quando nós não podíamos sair de casa, muitos clubes de leitura se formaram dessa forma. Então facilitou esse contato, inclusive com pessoas de outras cidades, de outros estados. Enriqueceu muito. Mas hoje as pessoas estão carentes, querendo ver reunir. Olho no olho, toque. E dá diferença, né? Muita diferença. Então é muito interessante porque a Biblioteca Pública do Paraná está lançando um clube de leitura chamado 60 Mais. E a proposta é justamente essa. Tirar as pessoas de casa para ir lá. Para ir lá, e nós vamos começar lendo textos impressos, mas com o passar do tempo, nós vamos entrar justamente no online. Mas aí também é uma proposta diferente, né? No 60 mais para inserir no digital. Inserir justamente porque nós, 60 mais, temos esse receio, assim, tecnologia, não sei. Então é uma maneira É interessante quando você fala das gerações, né? Porque esses dias atrás, essa semana, estava conversando com a minha filha, ela tem 13 anos. E a gente falando sobre os temperamentos, né? Ela queria saber, estava querendo entender quem que era quem lá em casa. Eu falei assim, filha, eu tenho os 4 impressos, eu vou dar para você. Mas você não tem o PDF? Eu falei, não, eu tenho o PDF, mas já está impresso. Não, mas eu prefiro porque já tô com o celular na mão. Tipo, para ela era tão óbvio. Como assim você vai me dar o papel, sendo que eu tô com o celular aqui para ler o PDF? Eu falei assim... Bom, enfim, né? Mas é diferença de geração que a gente também tem que adaptar. Justamente, e nós temos que trabalhar. O clube de leitura também vem para isso, para trazer para o jovem essa volta ao papel, que é muito gostoso. Você poder anotar ali, rabiscar. É um contato diferente. E também, para a pessoa de um pouquinho mais de idade, esse contato com a tecnologia. Sim, os dois são importantes, né? Os dois, então, são possibilidades de você descobrir mundos diferentes pela literatura, pelo texto. Não só o literário, porque em ambientes de trabalho também é interessante fazer clube de leitura. Eu ia falar, pode ser coisa técnica, né? Pode ser da área que a pessoa trabalha, pode ser algum estudo, até uma outra língua, né? Com certeza. Tudo que ela estiver aprendendo ali. Quando você tem uma outra pessoa
participando Incentivo. facilita. Nem que seja só duas, começar pequeno, só Pode ser. uma amiga junto já dá. Já é um pra clube começar. de leitura. Que legal. Gente, e daí o pessoal vai aparecendo. É difícil achar o primeiro. Sim, Mas se você começar, todo Vai. mundo te acompanha. que legal. Isso funciona também para crianças, que você tem vários livros, né, que você escreve para crianças. Vou até dar uma olhadinha aqui. Funciona Isso. para criança o clube Funciona. também é ou não? muito interessante. Eu estava agora saindo de casa para vir aqui e eu encontrei minha vizinha. Ela deve ter uns 6 aninhos. Estou indo ensaiar uma peça de teatro. Uhum. Eu peguei, olha que interessante. A criança Ensaiar também. Uma peça de teatro baseada num texto literário. A Menina Bonita do Laço de Fita. E daí eu peguei, olha que interessante. Então as crianças fazem essas leituras e depois elas brincam. Então Sim. elas atuam. Então para a criança é muito rico. Então às vezes você tem criança nas férias, final de semana, o que você vai fazer? Um clube de leitura e que depois as crianças podem brincar com essas histórias. Então é uma possibilidade que às vezes os pais pensam, livro, Eles não vão ver como minha tarefa da criança... escola, eles não vão ver assim, tipo, Não, não, porque mas a eu já escola- leio na escola e tal, não. A escola é diferente. Ah, Porque num clube de leitura você tem liberdade. Liberdade escolhe para o que criticar. quer, Tanto aham, e adulto pra falar quanto o que quer. É criança. verdade. Você pode falar o que você é livre. Então você tem que colocar para a criança justamente essa liberdade. E assim você conquista um leitor. olha, E pela pro liberdade. adulto, Aham. você mostra a liberdade e ali você cria um crítico. Então veja a importância do clube de leitura. Sim, muito interessante. Já estou aqui pensando várias aqui na minha cabeça, várias Nossa, ideias. dá muito Que bom, certo. que legal. Lilian, obrigada, viu, pela tua presença hoje. Sempre Adorei, bem-vinda, viu? Adorei participar, gente. Obri- Formem grupos de leitura, Vamos. clubes de leitura. Muitos benefícios, né? Sociais, psicológicos. É incrível, em qualquer ambiente dá muito certo. Em escolas, em condomínios, em clubes, em igrejas. Que legal. Bastam 2 pessoas. Muito boas ideias. Muito obrigada, Lilian. Sempre Obrigada. bem-vinda, viu? Deus abençoe. A todos nós. Amém. Olha, próximo bloco a gente fala sobre os riscos de panela riscada, panela velha que você tem aí na sua casa. Tábua cheio de risco, será que vai ter que jogar fora? Não sei, tá? A gente vai falar com um especialista. Mas então, vamos sair para um intervalo e já eu volto com você. A gente sai com imagens de Palmas, no Tocantins, e você me acompanha pelo canal 17.1, Padroeiro São José. Já eu volto. Deus faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não o percebo. E eu volto com um convite mais do que especial para você que é da região do Recife, Pernambuco. Evangelizar é preciso. Vai acontecer no dia 27 de abril. Já está confirmada, é a 7ª edição e você é o nosso convidado a estar lá presencialmente com este tema de 2024, Reveste-me da armadura de Deus, e o lema, o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Então você de toda a região, você de Pernambuco, você que está no Nordeste, pode se deslocar para lá para presencialmente estar conosco, junto com o Padre Reginaldo, junto com o Ministério Evangelizar é Preciso, com momentos de oração, de louvor, de adoração, Santa Missa, adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, presencialmente, você vai acompanhar tudo em Pernambuco, cidade de Recife. Não será transmitido pela TV Evangelizar. Então vá, é a sua chance de encontrar com este Deus por meio de Padre Reginaldo Manzotti, 27 de abril. Agora a gente fala sobre a tua cozinha, viu? Como estão as suas panelas? Eu sei que não é algo que a gente fica trocando sempre. Por isso que escolhemos esse tema para ajudar, porque é uma questão até de saúde, de segurança, né, alimentar, Pois não é, Caroline? Seja sim, muito bem-vinda. Obrigada. Caroline Chasti é nutricionista clínica e comportamental também, né? E Isto. também professora da Uninter. Perfeito.
temos problemas, então, com panelas descascadas? Acredito que sim, claramente, né? Temos problemas sim, mas não são tão graves quanto as pessoas pensam, né? Interessante. Esse meio da cozinha sempre foi cheio de mitos e verdades, né? Então, acho que os maiores mitos que surgiram aí foi em relação à panela de alumínio e à panela de teflon, né? Que são as maiores vilãs aí da cozinha, por assim dizer. Então, a gente percebe ali no dia a dia que, claro, com o uso e com o tempo, né? A nossa panela vai entortando ou a nossa panela vai rachando, descascando. E isso sim pode ter um risco, passar pro alimento algum tipo de conteúdo do teflon. O pessoal de casa pode ficar bem tranquilo. O teflon moderno hoje já não é tão tóxico assim. Quando o teflon surgiu, ele era muito mais tóxico. Nossa, mas isso é uma ótima notícia, porque assim, toda vez que eu ia comprar uma panela, eu queria de teflon, porque é tão mais prática, né, menina, pra usar? É super prática. Porque ela não gruda tudo. E quais são os cuidados que a gente tem que considerar? Os cuidados que a gente tem que ter primeiro, teflon não foi feito para ficar em calor extremo. Então, a gente não pode colocar a panela no fogo e deixar ela estalar de quente para usar ela. Então, é bom usar numa temperatura média. E outro cuidado que ajuda a manter o seu teflon intacto é usar utensílios que não risquem esse teflon. Então, colheres de espátulas de silicone, colheres pode ser de bambu, né? Que também é um material que não é abrasivo. Porque senão ele vai realmente tirar aquela proteção, aí vai ser um problema. E essa proteção é o que garante que não vai passar nada pro seu alimento. Entendi. Sem a proteção, sim, a gente vai ter alguns fragmentos de teflon ali que a pessoa pode consumir. E claro que em grande quantidade pode trazer algum sintoma, mas isso não é convencional. É só realmente pro seu alimento sempre ficar seguro. O que eu fico pensando é assim, se a pessoa tá lá com 5 anos com a panela riscada e todo dia ela tá comendo um pouquinho daquilo ali, né? Exatamente, é o cumulativo. Parece que é pouco, mas acumula. E não só isso, né? A gente também tem o fato de que muitas pessoas guardam a comida na geladeira dentro da panela. Não pode. Né? Então, por exemplo, uma panela de alumínio, a gente já tem um contato do alimento com o alumínio. Esse contato do alimento com o alumínio, passa um pouco de alumínio pro alimento? Passa. Porém, se você somente cozinhar o alimento, tirar ele da panela, colocar ali num pote BPA free, né? Que são os potes que não tem resíduo de plástico e guardar na geladeira, maravilhoso, não vai ter problema nenhum com alumínio. Mas, se a dona de casa que é bem esmerada, gosta de ilustrar aquela panela com palha de aço, deixar brilhante, você já tira mais alumínio ainda da panela e você ainda guarda a comida dentro da panela de alumínio, você tem muito mais alumínio. É a concentração cumulativa, como você falou. Que é esse contato do alimento com o próprio alumínio. Quanto menos tempo, melhor. Quanto menos tempo, melhor, com certeza. Então eu tô entendendo que a gente tem que ter cuidado na hora de armazenar o alimento, na hora de lavar essa panela. Com certeza. Vale a regra pro teflon também? A regra é pro teflon também. Pra gente na hora cuidar de lavar, tem que ser com buchinha normal ali, parte macia da esponja, exatamente. A parte macia da esponja você vai usar pra lavar, pra não fazer risco, pra você ter uma panela que dure, né? Sim. Mas um bom investimento, às vezes é a pessoa pensar, o material teflon ele é muito bom, mas tem outros materiais no mercado hoje que são também bons, como é o caso da cerâmica, da porcelana, do vidro, que são materiais sem tipo nenhum de toxicidade, né? Que não tem nenhum material tóxico ali e que o risco de descascar é muito menor, principalmente se a panela for 100% de cerâmica. Então, isso que eu ia te perguntar, porque a cerâmica tem algumas que também tem um revestimento que parece com o teflon. É a mesma coisa? É o teflon também ou não? Não é o teflon, é um revestimento parecido. de cerâmica muito parecido, mas é revestimento. E sempre que a gente fala de revestimento, se você não usar os materiais corretos, ou é aquela pessoa queimou um pouquinho a panela, você tira a panela quente do fogo, joga na água fria e acabou com a panela. Acaba com a panela aos poucos, porque a panela não está preparada para esse tipo de choque térmico. Ela foi feita para ir pro fogo lentamente e para sair do fogo lentamente. Então, quando a gente causa o choque térmico, o revestimento também sai junto. Então, a vida útil da panela acaba bastante também. Esse lentamente é interessante. Então, usar um fogo mais baixo é mais interessante para panela. Fogo médio, fogo baixo, né? Pode preferir panelas bem duráveis, né? Tem muita gente que adora panela de barro ou panela de ferro. Essa não tem problema. Problema nenhum. Acho que o único problema da panela de barro é que ela é mais frágil e a de ferro é você não cuidar e ela enferrujar, né? Que muita gente tem que terminar ali de cozinhar, higienizar e passar uma lâmina de azeite, de óleo, né, na panela, untar ela, pra gente ter uma panela que dure bastante tempo. A de ferro é assim. A de teflon não precisa untar? A de teflon não precisa curar, não precisa untar. Ela vem da loja pronta para uso. Higieniza e pode usar tranquilamente, fogo médio para baixo. Quando a panela começa a grudar, essas de teflon, né? Porque as outras todas você tem que colocar um óleo, alguma coisa assim.
É um sinal de que ela já tá velha? É o que ela tem que ser reloginho. descartada ou não? É o reloginho da sua panela falando, troca essa panela. Pode começar a pensar nossa, num dica jogo boa. novo de panela, porque se Tá. ela tá colando, se o revestimento começou a sair, se começou a mudar de cor o revestimento, é realmente um sinal de alerta ali para você investir numa outra panela que seja mais interessante ali pro teu dia a dia, ou outra de teflon que esteja com o teflon intacto. Tá. Caroline, a panela de alumínio, né, ou a de inox, também tem que cuidar da colher que se usa ou não? Sim, toda panela, né? Até Todas têm que ser ou de bambu, ou de plástico, ou de silicone. Ou de silicone, exato, né? A de bambu a gente não utiliza muito no meio profissional, porque ela pode ser porosa, mas Tá. em casa, muito bem cuidada, né? A gente secando ela muito bem, cuidar ali pra colher de bambu não mudar de cor também, né? Que eu acho que é uma questão, né? Não mofar. Se você cuidar direitinho, você consegue usar bem em casa. A de silicone não tem muito erro, né? Ela deve ter uma durabilidade boa, higienização boa. Super boa, super durável, super bacana, não risca a sua panela. Então, mesmo sendo de aço inoxidável, né? Aquele fundo triplo que muitas pessoas vêm comprando hoje em dia para fogão de indução, as Tá. panelas, ou de alumínio, os cuidados são os mesmos. É Tá. você não utilizar nenhum produto abrasivo por dentro da panela. Então, Tá. você quer limpar bem a sua panela, limpe a parte de fora. A parte de dentro, usa a esponja macia que você vai cuidar desse alumínio dessa panela que entra em contato com a comida, né? A parte de fora pode higienizar do jeito Quero ver que parar você de usar gostar. o lado que Verde. limpa. O lado O que lado limpa é verde. outro, né? A gente gosta de um ladinho verde da esponja, não tem jeito, eu vou né? ter que fazer um É esforço nisso uma daí. reeducação. É. E com relação às tábuas, porque ali acho que o problema maior é riscar. Isso. Tem alguns materiais, algumas de madeira, outras de plástico. Essas aí, tem alguma que você fala, ó, é melhor evitar esse tipo de material ou não? Geralmente o que a gente pede para evitar é madeira, porque ela é muito porosa, vai entrar água aos poucos. Que madeira não é a tábua bambu que a vai gente tá mofando. falando, né? É A madeira mesmo. diferente, isso, a madeira Tá. mesmo. O bambu até pode ser utilizado, a vida útil ainda é um pouco curta, porque tábua entra em contato com coisas muito úmidas, né? Então é Sim. difícil ter uma vida útil boa. Já a de vidro, que muita gente opta também, apesar de ser higienicamente melhor, ela tem a questão do perigo físico, né? Você bater ali com a faca de mau jeito, tirar uma lasquinha do vidro, se machucar na cozinha, que é uma questão. Ela vai tirar o fio da faca, né? Isso, o fio da Mas faca eu gosto da também. de vidro, mas aí todo dia tem que estar ali amolando, Tem né? que amolar a faca. É. A faca perde durabilidade. Eu gosto bastante das tábuas de polipropileno. Aquela tábua branca, que tem outras cores também. Tem verde, vermelho, azul. Que a gente utiliza, parece plástico, né? Mas ela é um pouco mais grossa, um pouco mais durável. Você pode colocar de molho na água sanitária, né? Fazer ali uma soluçãozinha de água sanitária. Ali 1 litro de água, 2 colheres de água sanitária. Já limpa, desinfeta a tua tábua. E o risco é o risquinho que faz na tábua é a proteção da tua faca. A de Sim. vidro não risca, Sim. mas daí tira o fio da sua faca. Então, não dá pra ter tudo, né? Sim, Na cozinha nem sempre dá vai pra ter que ter escolher. tudo. É. Mas, por exemplo, para uma tábua para carne, daí você diria, é melhor Polipropileno. outro, a de polipropileno também. Isso, a de plástico. A de plástico ela é boa para todas as questões. Você pode em casa, se você manipula muitos alimentos, ter 2. Uma para vegetais, onde você vai ter ali uma higienização diferente, até mais leve, e uma para proteínas, que você pode até escolher o lado, ó, desse lado usa frango, desse lado usa carne cor bovina. diferente pra, né, pra não cores se diferentes misturar. que são excelentes também para dona de casa conseguir ali achar qual é a tábua certinha que ela usa, que também funciona bastante bem no dia a dia. Legal. Alguma dica de panela, já que a gente está falando disso? Algum material? Tem panela até de vidro hoje em dia, né? Hoje em dia tem panela de tudo. todos os tipos, né? Eu acho que as mais bonitas são aquelas de vidro, né? Onde você consegue ver deve a comida. grudar tudo. Mas é muito difícil de usar. Ah, não. O Eu não tenho calor. paciência, não. Como que você dá uma dica que não não é tem útil, como, né? não pra tem dona como. de Aí você casa? chega lá, você já tem um monte de coisa para fazer, vai ficar grudando a Exato. coisa na panela. Não dá. Não dá. tem. Eu acho que uma das que eu gosto bastante e ajuda com economia de gás também é a de cerâmica. A de 100% cerâmica, não esmaltada com cerâmica, 100% cerâmica. Apesar dela ser frágil, ela é uma panela que aquece muito mais rápido, mantém calor, então você pode trabalhar com fogo muito mais baixo, então você já economiza gás e ela também tem menos risco de colar porque ela é revestida de cerâmica internamente. E então vale o essa investimento. tem algumas que, não sei se convém, né? Mas se coloca no freezer, na geladeira, essas que tem essa Sim. indicação, daí pode colocar. Pode colocar. Se a panela Tá. veio com a indicação de colocar no freezer, na geladeira, pode colocar à vontade. O que a gente não pode dar choque térmico? Em panelas de metal
metal, né? Ligas de metal, né? Aço inoxidável, alumínio e principalmente nas panelas de pressão. Quer que sua panela de pressão dure bastante tempo, não coloque embaixo da água fria. Eu sei que é tentador quando a panela sai ali do calor, você quer apressar o feijão que você quer tirar da panela de pressão, não coloque embaixo da água fria. Espera sair a pressão aos poucos, sua panela vai durar anos. Agora, a panela de pressão, geralmente, ela vem no alumínio, né? Tem algum material... Eu acredito que... Tem as elétricas, né? Atualmente são as elétricas, o alumínio e o aço inoxidável. Sendo que dessas, eu acho que o aço inoxidável é o mais seguro para a panela, até porque ele é mais forte para aguentar toda a pressão, né? Hoje em dia a gente tem panelas com regulagem de pressão, que podem ter mais do que uma pressão só, né? Pode ter 2, 3 vezes mais pressão que o convencional. Então, eu sempre olho quando vou comprar uma panela de pressão, quantas travas ela tem, para você se sentir seguro em casa, né? Sim. Então, ver ali se tá com as travas todas funcionando, se tem uma trava na tampa, que é muito importante, né? E comprar uma panela que seja robusta, né? Resistente. Se não, as elétricas. A elétrica é maravilhosa porque para quem tem medo Larga de panela lá. de pressão, você larga ela, nem barulho ela faz. Você vai tomar banho e acabou, Exatamente, ela desliga até sozinha. Muito bem. Caroline, muito obrigada, viu? Obrigada. Dicas muito valiosas aqui hoje. Obrigada, que seja bom. sempre bem-vinda, viu? Obrigada, tchau, tchau. E no próximo bloco a gente vai falar sobre fé e psicologia e como que esta fé pode ajudar, inclusive, com a cura, a recuperação de depressão. Então, você volte comigo, a gente vai sair agora com imagens da cidade de Criciúma, em Santa Catarina, canal 17.1 e uma das mais antigas cidades de Santa Catarina. Já eu volto. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E estamos de volta com o programa A Vida em Foco para você de todo o Brasil. E no próximo domingo nós teremos a 11ª Festa da Misericórdia. Aqui pela TV Evangelizar você consegue acompanhar durante todo o dia a nossa programação, desde as 7 horas da manhã. E vai seguir com o tema deste ano, que é Ó Jesus misericordioso, confio em ti. A programação está repleta, então a abertura às 7 da manhã. Depois nós teremos terço da misericórdia, louvor e oração para a Santa Missa, pregação o Bom Samaritano, Santa Missa com o Padre Bruno, louvor e oração. E o dia todo nós temos a programação, você consegue ver tudo no detalhe lá pelo nosso site, padrereginaldomanzotti.org.br. Participe conosco, porque esta é a festa em que nós culminamos toda a Páscoa com a procissão luminosa às 7 horas da noite. Você vai acompanhar também pela TV Evangelizar. Agora a gente conversa sobre o papel da fé dentro da psicologia, que é crucial, inclusive, para tratamento de depressão, né? Que é algo que nós temos hoje de forma assim... tão forte na nossa sociedade, né? Seja muito bem-vindo, Roger Tonon, que é psicólogo, está aqui com a gente. Obrigada, viu, pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, você está tocando um assunto bem interessante sobre a depressão. É importante a gente lembrar que a depressão, ela começou a ser tratada como um problema de saúde há mais ou menos uns 200 anos. Então, antes disso, não se usava a palavra depressão. Era outro termo, mas já existia. Sempre existiu. E aí, quando a gente fala de fé, de oração, a gente tem que entender que as pessoas tratavam assim a depressão. Sim. Não se tinha o conhecimento que você tem hoje. Então, medicamento, depressão, saúde mental são expressões que são assim de 100 anos para cá, mais ou menos. Psicologia não existia. Sim, né? A psicologia é relativamente nova, né? 200 anos, mais ou menos. 200 anos. Perto da final do século XIX. Né, a medicina. Legal. Bom, então... Quanto mais a gente fala nesse assunto, mais clareza também vamos trazer para as pessoas, né? Agora, achei interessante a gente mesclar a fé dentro da psicologia, porque geralmente se olha para a depressão como algo puramente comportamental ou genético.
E daí se vai para uma linha de tratamento exatamente, né? Vamos entender se houve aqui alguma questão específica da pessoa que precisa ser reavaliada, vamos entrar com medicação, tudo isso acho que é importante, mas não elimina a parte da fé. Como que se cruza? Como que a fé atua nessa questão da depressão e dos problemas psicológicos, né, de uma forma geral? Então, a pergunta é muito boa. É importante deixar claro para as pessoas que estão assistindo o programa que a depressão é uma doença e ela tem que ser tratada como tal, né? Como que eu cheguei a uma conclusão de fazer uma correlação entre depressão, saúde mental e fé? A partir do relato de campo, a partir do que as pessoas me falaram na posição de psicólogo. Tá. Então, o que eu fiz? Eu fui tomando nota durante muitos anos, mais de 10 anos, o ano passado eu resolvi descrever algumas experiências das pessoas que estavam com depressão ou com problemas relacionados à saúde mental e como elas associavam isso com a sua fé. Então, Você são colocou experiências. aqui nesse livro ou não? Essas Coloquei experiências? nesse livro. O que a oração aí fez nos meus pacientes. Que legal. É importante também deixar claro que as histórias aí contidas, elas preservam eticamente a identidade das pessoas. Sim. Então, são histórias já de longa data, é um compilado e claro que elas têm componentes ficcionais para preservar a identidade. Mas eu peguei as pessoas, os testemunhos, os relatos das pessoas que associavam a sua vida de fé e oração a partir de um ponto de vista de busca de terapia. Porque as pessoas chegam na terapia com a depressão, mas elas têm a sua própria crença. Sim. E às vezes elas são encaminhadas pelos próprios sacerdotes, pelos pastores, para procurar um psicólogo. Então a gente trata a depressão lá no campo da psicologia como uma psicopatologia, que tem os seus sintomas lá. Sim. Mas as pessoas elas vêm com essa bagagem pessoal, suas crenças pessoais. Então a fé e a oração, a palavra, né, fé, é você acreditar em algo. Então elas acreditam que a partir da sua oração, a partir da busca pelo sagrado, elas podem encontrar mais alento, menos sofrimento na jornada. Então a fé auxiliaria no sentido de manter a pessoa com a esperança viva, Sim. a vontade de continuar viva. E até a própria fé e a busca pela oração às vezes motiva a pessoa a procurar ajuda profissional, um médico, psicólogo. Sim. E você, nessa tua observação aí dos seus anos, né, bem atento aos pacientes, você conseguiu fazer alguma espécie até de comparação com aqueles que de repente não tinham a fé, e se isso de alguma forma influenciava no próprio resultado? Você conseguiu ver isso ou não? Não. Eu não fiz. Não foi essa a tua intenção? Não foi essa a minha linha. Eu peguei os relatos das pessoas que usavam a fé e a oração como ferramenta para tratar a saúde mental. Né? Então eu não fiz essa comparação. Você não fez a comparação? Não. E o que você observou? Então o que te chamou a atenção nessas histórias? Primeiro que pessoas que buscam oração em grupo, Tá. elas têm já uma questão social que ajuda elas a se recuperar. Mesmo. Um apoio. Então, assim, saindo do campo místico ou transcendental, né, o fato de estar com as pessoas unidas ali, orando por um propósito comum, já ajuda a pessoa a melhorar socialmente. Né? Claro que quem está com uma depressão muito profunda tem dificuldade desse convívio social. Né? Mas quem consegue... Mas também é um romper de limites, né? De alguma forma. Sim, mas elas relatam, inclusive existe o grupo de oração, os grupos de oração, e também existem os grupos terapêuticos. Eles são meio proporcionais, porque o grupo de oração não deixa de ser um grupo terapêutico. Ele também tem uma função, né? Tem uma função terapêutica. Mas está com a fé como base. Isso. Então isso eu observei que existe essa melhora. E nas orações pessoais, as pessoas que têm vida de oração, que têm uma busca pelo sobrenatural, porque é o campo sobrenatural, né? Elas têm mais esperança, elas alimentam uma esperança maior. Isso eu percebi também, né? E elas também são motivadas pelas pessoas que convivem com elas no campo da fé. Por exemplo, familiares, amigos. É muito interessante imaginar que hoje em dia, né, as pessoas elas vão procurar o serviço de saúde mental, às vezes encaminhadas pela própria igreja. Olha, por que você não procura um terapeuta, um psicólogo para conversar? Então, nesse sentido, eu acho que dá para fazer uma correlação. É que a fé é uma crença. A pessoa tem que acreditar em algo. Se ela acredita no poder da oração para a vida dela, então isso pode ser um alicerce para resolver problemas de saúde mental. Sim. Né? Mas eu não posso afirmar na fé.
Porque daí Sim, a você tá fé falando é como, individual. você tá falando como né? psicólogo, né? Sim, faz sentido para você o que eu tô falando? Não, faz sentido. Até, inclusive, eu ia te perguntar, porque às vezes a gente está falando aqui dos benefícios. Mas eu agora uma opinião, agora é Carol falando, né? Uma opinião pessoal. Eu acredito que quem tem a fé, ele justamente dá um passo para cuidar da sua saúde com profissionais por causa da fé. Às vezes a gente tem a ideia assim, não, a pessoa que tem fé, ela não vai procurar um médico, ela não vai procurar uma ajuda psicológica. Eu alerto isso no livro. Eu acho que é exatamente o contrário. Se você tem a fé é viva, ela tem obras, né? Então, porque eu acredito que Deus está comigo, Ele ilumina as pessoas, Ele ilumina quem vai me ajudar no caminho. E Deus age muito pelas pessoas, mas isso é algo muito pessoal meu, né? E até faço até um alerta, me permita, porque eu sei que tem pessoas que talvez estejam nos assistindo e falam assim, nossa, será que se eu buscar uma ajuda seria algo que iria contra a minha fé? Pelo contrário. Não. Pelo contrário, De né? maneira nenhuma. Eu acho que o esclarecimento no programa, para quem está assistindo, é bem pertinente. É bom fazer esse alerta, né? A medicina, a psicologia, eles são dons de Deus. As pessoas Sim. que exercem, estudam, elas vão lá trabalhar a serviço do outro, a serviço do seu amigo, do seu irmão, né? Do seu cliente. Então, a pessoa, quando ela toma essa decisão de procurar ajuda, podemos dizer assim que num primeiro momento é um ato de fé, porque ela está acreditando no profissional, Exatamente. ela está acreditando no médico, no tratamento. Sim, que bom. Mas eu faço alerta no livro com relação Sobre a você jogar tudo também no campo oracional, porque tem gente que confunde, eu fiz essa pesquisa, né? A oração, o milagre com mágica. Né? Sim. Às vezes a pessoa acha que vai acontecer uma coisa instantânea. Então, se eu fizer uma oração agora, vai resolver todos os meus problemas. É bom ter uma prudência para informar, né, os telespectadores disso. Que a oração também é uma busca, um propósito, né? Tanto é que você vê lá, Jesus ficou 40 dias no né? deserto, jejuando, orando. Sim, com certeza. E tudo isso você traz aqui também. Tá no livro, isso aí. Que legal. E agora deixa eu só entender. O que foi que fez você começar a observar isso tudo? Você se lembra desse momento ou foi uma coisa assim? No início do livro eu falo. Eu comecei a observar porque eu percebia que o grande público, né? As pessoas, elas têm um vínculo com alguma religiosidade, alguma crença. A maioria das pessoas que você atende, que você atendeu? Existem pessoas que não acreditam mesmo, que são ateístas, convictos, não acredito em nada, eu vou pela linha da ciência. Mas a maioria dos brasileiros, eles têm um vínculo de fé. E aí, eles trazem essas experiências na sua narrativa, no seu discurso de vida, né? Então, por exemplo, Jeremias 20, versículo 20. Né? O profeta Jeremias, ele lamenta o nascimento dele. Ele fala lá assim, maldita a hora que eu nasci, não devia ter saído do ventre da minha mãe. É um discurso depressivo, só que na época a palavra depressão não existia. Aí a pessoa, ela ouve falar numa pregação na igreja esse versículo e fala, nossa, eu ouvi falar que o profeta Jeremias tinha depressão. Opa, como assim? Santa Teresinha do Menino Jesus. Não tinha o diagnóstico na época, mas hoje em dia sabe-se que ela possivelmente tinha uma depressão profunda devido ao luto, da morte das pessoas que ela amava, todo aquele processo que ela viveu, né? Então as pessoas ouvem, elas relatam. E aí o psicoterapeuta, ele tem que ter esse carinho com o que a pessoa está falando, porque aquilo é importante para ela. Né? A fé dela, a igreja que ela vai, o grupo que ela participa, os irmãos de caminhada. Faz parte até do processo de cura. Sim, a gente não pode negar a identidade dela, né? de alguém. Ela está falando daquilo que ela viveu. Então eu comecei a observar que tinha um sentido isso e com uma certa frequência as pessoas descreviam isso. Então eu me atentei ao objeto, né? O objeto foi esse. Eu comecei a dar mais atenção e relembrar algumas histórias de pessoas que obtiveram sucesso na busca da sua melhora a partir também desse começo, assim, né? Fazer lá, eu participo de um grupo de oração e lá me mandaram procurar o psicólogo. Eu fui na missa, escutei o padre na homilia falando que ele já fez terapia. Os padres fazem terapia. Sim. Né? E aí ela se motiva, ela vai... Tudo isso, assim, é um conjunto que forma a característica, a individualidade da pessoa, que não dá para ser negado, escondido. Sim, entendi. Até porque é a vida dela, né? Sim, sim. Interessante. Então você foi um observador. Um observador. Interessante. Observador e transcrevi.
Que mandei legal. para um Frei, né, para ele ler antes E ele leu de publicar. e tá aí. Ele leu, gostou, fez o prefácio, falou: olha, vale a pena falar sobre esse assunto, porque no começo eu fiquei um pouco preocupado de querer botar a mão num vespeiro, né, um assunto muito polêmico. Mas depois, quando as pessoas começaram a ler, me dar retorno, eu falei: não, tranquilo, é isso mesmo. Muito bem. Muito obrigada, Roger, por ter vindo que agradeço aqui o convite. compartilhar com a gente esse assunto, viu? Tá Deus bom. abençoe. Amém. Obrigada. Amém. E olha, é assim que a gente vai terminar hoje, né? Cheio de interessantes temas aqui para você. Amanhã tem mais. Amanhã a gente fala sobre os sacramentais, a importância deles dentro da fé católica. Nós também vamos dar dicas aqui para você se desestressar no fim de semana, porque às vezes a gente não aproveita muito o fim de semana, viu? Então, amanhã às 3h30 da tarde, estou aqui com você na programação da TV Evangelizar. Beijo, fica com Deus.